Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de história. Nós vamos falar sobre as mudanças no Brasil, a chegada de outros trabalhadores. Nós já estamos vendo há algum tempo a questão dos africanos que vieram para o Brasil. Nós já vimos a questão dos portugueses que chegaram aqui no descobrimento do nosso país. E vocês vão perceber que dentro da disciplina de História e na disciplina de Geografia, alguns assuntos vão ser bem parecidos. A gente vai falar sobre esses assuntos nas duas disciplinas, porque no caso de História a gente vai falar dos imigrantes que vieram para cá, e em Geografia como esses migrantes fizeram a população brasileira que existe hoje, tá certo? Então hoje em História nós vamos falar sobre outros povos que vieram habitar no nosso país. Então nós vimos que no início da colonização pelos portugueses, eles trouxeram os africanos. Esses africanos foram escravizados por mais de 300 anos. Quando chegou o ano de 1888, que foi assinada então a Lei Áurea, que os escravos não podiam mais existir, essa lei deu liberdade aos escravos, desde essa época começou-se a sentir uma falta de trabalhadores, porque como os escravos não poderiam mais ser escravizados, eles precisavam pagar para esses africanos trabalhar. E na época, eles acreditavam que o nosso país só ia enriquecer se a população não tivesse mais os negros, se a população fosse a maioria branca. Então, eles não mais contratavam esses africanos para trabalhar. Eles não queriam mais ter os africanos trabalhando nas suas fazendas, nas suas propriedades, porque na época o Brasil era praticamente todo só a questão da cana-de-açúcar e do café, que nós já falamos sobre isso também. E, claro, tinha o gado, né? Que tinha a participação dos tropeiros, que nós também já aprendemos. Essa imagem aqui é uma obra de arte, um quadro, que retrata muito essa época. Essa obra vocês podem ler lá na legenda depois, que quer dizer o quê? Essa imagem seria a imagem de uma idosa afrodescendente, né, uma negra, que está agradecendo porque o neto já nasceu branco, porque naquela época eles achavam que era melhor que a população brasileira fosse na sua maior parte branca. E isso fez com que os governantes do Brasil começassem a incentivar que outros povos fora do Brasil viessem para cá para poder se desenvolver aqui, para ter as suas terras aqui. Então, a partir de 1870, olha, já diz aqui que muitos imigrantes europeus começaram a chegar para trabalhar nas lavouras de café, que na época era o auge. O governo brasileiro incentivava de que forma? Através de panfletos. Na época era muito comum fazer propaganda em caixas de fósforos, anúncios de jornal, cartazes, e nessa propaganda que eles faziam, eles davam promessas, faziam promessas de que se esses imigrantes viessem para o Brasil, eles iam enriquecer facilmente trabalhando nas terras do Brasil que eram muito férteis. O que começou a trazer muita gente de fora do Brasil para cá, porque as pessoas acreditavam que tinha um lugar para crescer, para enriquecer, que era trabalhando aqui nas terras do Brasil. Aí a gente tem no nosso livro a imagem de uma hospedaria em São Paulo, que ficou conhecida como Hospedaria dos Imigrantes, porque quando as pessoas desembarcavam aqui no Brasil, elas iam procurar esse local para poder habitar, até conseguir um local para viver, né? Elas só voltavam para dormir, para ter as refeições e para lavar as roupas, para ter o seu descanso depois de um dia de trabalho. Hoje, esse local aqui chama-se Museu da Imigração, lá em São Paulo mesmo. Outra imagem que mostra, tem a imagem de alguns imigrantes italianos trabalhando aqui nas lavouras do café, porque eles acreditavam que eles iam conseguir uma vida melhor trabalhando aqui. Mas além dos italianos, olhem aqui, olha, nesse parágrafo está dizendo para nós que além dos italianos, outros imigrantes vieram. Os espanhóis, os alemães e também muitos japoneses, todos trabalhando na lavoura do café, que na época, como a professora já falou e como vocês também já estudaram,
foi um período bem extenso no Brasil, né? A plantação e a lavoura do café. Quando esses imigrantes chegaram ao Brasil, assim como os povos africanos, eles trouxeram também a sua cultura, porque eles já tinham uma vida fora daqui. E eles influenciaram muito com a questão da culinária. E aqui ele vai falar para nós sobre que esses povos eles trouxeram o que eles costumavam comer lá, que na época no Brasil não era produzido. Então ele diz aqui para nós que os italianos, por exemplo, eles cultivavam pimentões e tomates, que eram tradicionais lá. Os japoneses começaram a plantar arroz, e que o arroz é uma base da comida do povo japonês, né? Eles comem com bastante quantidade. Então vocês podem notar que olha como isso vai mudando e vai fazendo a cara do povo brasileiro até hoje. Graças a esses quantos imigrantes que vieram até aqui, é que a nossa cultura hoje é tão variada, é tão diversificada. A partir dessas conclusões que nós temos aqui, vocês podem voltar, ler todo o texto novamente, podem observar de novo as imagens. Nós vamos fazer as nossas atividades. A nossa atividade vai ser a número 1 e a número 3. A número 2 nós não iremos resolver hoje, tá ok? A número 1 vai ser em função desse gráfico aqui, ó. Vocês vão observar o gráfico e vão responder a letra A, B, C e D referente a esse gráfico. Então, o que está mostrando aqui para nós? Esse gráfico ele é feito com as informações desde 1820 até 1910. Então, não é da atualidade, é daquela época quando começaram a chegar os primeiros imigrantes no Brasil. Então, nós temos aqui que de azul são os portugueses que vieram, de laranja os italianos, então olha quantas pessoas vieram da Itália, espanhóis verdinho, amarelinho são os alemães, vermelho os japoneses e esse outro tom de azul aqui, verde, são outras nacionalidades que também vieram para o Brasil. Então, a primeira pergunta, a que período o gráfico se refere? Então tá aqui em cima, ó, de 1820 a 1910. É só colocar aqui os anos em que o gráfico foi representado. Que imigrantes chegaram ao Brasil nesse período? Então vocês vão colocar o nome deles. Quais imigrantes que chegaram? Portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e outros. De que país veio a maior parte dos imigrantes? Qual é a parte do gráfico que é maior? Os italianos. Então, de que país que eles vieram? Da Itália. No gráfico, circule o nome do grupo de imigrantes que veio em menor número para o Brasil. Qual é a menor parte do gráfico? O que está de vermelhinho, que são os japoneses. Então, vocês só vão circular o 1809 aqui. O exercício 3 é em relação a esses cartazes que a professora disse ali atrás para vocês que o governo brasileiro, ele fazia suas propagandas para que as pessoas viessem para o Brasil. Então aqui está traduzido o que está escrito no cartaz. Ó, terras no Brasil para os italianos. Nesse pedaço está escrito isso. Na América. E aqui embaixo está escrito, venham construir os vossos sonhos com a família. Então eles faziam uma propaganda para que os outros povos viessem morar no Brasil e trabalhar aqui. Então, nós vamos responder a alternativa A, B e C relacionada com esse cartaz aqui que a gente está vendo. Originalmente, essa imagem é do quê? De uma fotografia ou um cartaz de propaganda? O que é isso aqui? É uma fotografia? Não, né? É um cartaz de propaganda. Propaganda do quê? Do Brasil. Né, chamando as pessoas para virem morar aqui e trabalhar aqui no Brasil. Que meio de transporte era utilizado pelos imigrantes italianos para chegar ao Brasil? Já está o desenho aqui, né? As embarcações, os navios. Na época, era o único meio de transporte que tinha para atravessar o oceano. O que era prometido aos italianos para que eles viessem morar no Brasil? O que era prometido para eles? Terras. Terras, trabalho e dinheiro, né? Construir os vossos sonhos. Então, o governo brasileiro mandava esses cartazes lá para a Itália e para outros países da Europa, fazendo essa propaganda para o povo vir
morar aqui no Brasil e poder trabalhar aqui também, certo? A nossa atividade, então, de história de hoje vão ser essas duas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar chamando a professora. Uma boa atividade para vocês e até mais!